Existe na identidade cristã e na formação cristã uma necessidade de crescermos na liberdade. E essa necessidade de crescermos na liberdade é justamente o ato de desenvolvermos a justiça, que é adequar nosso coração e nossas atitudes à vontade de Deus. A partir disso, nasce uma disciplina para nós que estudamos teologia, que é a moral. Que em vez de restringir as nossas atitudes, pelo contrário, faz com que a gente se torne cada vez mais livres, e cada vez mais livres, deixar as escravidões do pecado e assumir a liberdade do Espírito. Por isso Jesus faz uma grande transposição, muito maior que a do Mar Vermelho, ao abrir e se estabelecer uma diferença substancial. Ele prega o amor. O amor é vontade livre e inteligente, nasce de um Deus absolutamente livre que quis amar, e ao se derramar em amor nos criou. E ao se derramar em amor, criou a capacidade de uma criatura questionar a própria liberdade e questionar a própria existência do seu Criador, como um dom, não apenas como um afronte. Então existem fases na nossa vida, como existe fase após a vida. O luto, por exemplo, gera em nós uma fase. A primeira fase é a dor. Depois vem a saudade, depois vem uma revolta com Deus. Mas por que te tirou agora? A gente não consegue entender. E são fases que a gente vai superando. A idade, quando a gente está se criando, é a mesma coisa. A gente nasce absolutamente incapaz de discernir qualquer coisa. Nenhum alimento nós somos capazes de levar à nossa boca. Os mamíferos sentem prazer para ter vontade de se alimentar no seio das suas mães. Não é só o ser humano, todos os mamíferos. E assim a gente vai se formando. No nosso cérebro vão formando ligações que se chamam sinapses. E essas sinapses vão produzindo em nós sentimentos, e a gente vai aprendendo a lidar com esses sentimentos. E aí em um certo momento a gente recebe a maioridade. O que é a maioridade? A capacidade de responder por todos os nossos atos, livremente. Essa maioridade dá a capacidade da gente dirigir, ou seja, ter mais liberdade, ir mais rápido. Mas também impõe para nós a responsabilidade, se dirigirmos mal, sermos encarcerados para pensarmos, para trabalhar na nossa limitação de fato, aquilo que nos impõe a responsabilidade de vivermos em comunidade, ou colocarmos a nossa coisa em comum. E onde entra a religiosidade nisso tudo? No desenvolvimento de uma maturidade espiritual. E o que nós recebemos do Espírito? E o que é qualidade do Espírito em nós? A vontade, ou seja, a liberdade e a inteligência. E é com a liberdade e a inteligência que o Senhor nos mostra essas duas leituras, excelentes, bem encaixadas no dia de hoje. Quando Ele diz, olha, o que é melhor você mudar por dentro e vai mudando as suas chaves interiores, ou me oferecer 1 milhão de sacrifícios? O que é melhor você ser mais livre, inclusive de si mesmo, porque o próprio Jeremias diz uma coisa lindíssima: mais feliz é o homem que consegue dominar a si mesmo do que aquele que consegue conquistar uma cidade. O profeta Jeremias fala isso. E a educação na fé, ela colabora não para que a gente saia informado, como um pão, mas para que a gente saia absolutamente livre para escolhermos o nosso maior amor, que é Deus, o nosso princípio, aquilo que de fato a gente enxerga como a nossa identidade.
E a gente vai descobrindo isso ao longo da vida. Eu me lembro, eu me formei muito cedo no que era colegial na época, hoje ensino médio. Fiz com 16 anos. E na aborrecência aos 16, o que a gente quer estar? Mais longe possível dos nossos pais. Prestei o vestibular em Cuiabá. Fui fazer engenharia elétrica em Cuiabá. Na primeira gripe, o moleque que quase nunca tinha saído de casa e ficado sozinho, tomou um remédio lá, desmaiou no ônibus, rodou 3 horas e ligou para a mãe chorando. Manda uma passagem de avião para mim que eu quero voltar para casa. Não tinha maturidade. Mas padre, o senhor passou no vestibular, mas não estava maduro para estar sozinho, para me cuidar. E olha que a coisa lá em casa não é tão fácil assim não é mimo não. Mas era justamente a incapacidade de lidar com dilemas. E ao longo da vida, para a gente ser feliz, a gente vai superando justamente as dificuldades, mas vai também procurando facilidades. Então o que define justamente um imaturo de um maduro é a capacidade de ser livre e ao mesmo tempo assumir com a sua liberdade a responsabilidade de ser o que é. Olha que bonito. O que ganha um jovem além da sua carteira de identidade? Inclusive a capacidade e a propriedade de tomar uma bebida alcoólica. Padre, mas não é proibido? A gente não vive a sobriedade? Justamente, porque antes, já diz a ciência hoje, dos 18, você tem uma capacidade de quase 40% de ficar alcoólatra se beber antes dos 18. Por isso que não é apenas o pai que fala aquela coisa. E aí eu vejo um pai, muitas vezes, com vontade de bater ou chamar o conselho tutelar, molhando a chupeta da criança numa cerveja, ou seja, desestruturando, inclusive biologicamente, é isso. Por que a gente entra na faculdade aos 16, 17, 18? Porque é a partir daquele momento que a gente tem condições cerebrais de construir as coisas abstratas, a abstração que vem dessa idade. Agora, o que Jesus está dialogando conosco é: você tem capacidade de ser alguém que vive a tua maturidade espiritual? E aí vem o Evangelho. O Evangelho vai sempre colocar um dilema entre aqueles que dizem viver a palavra, mas não vivem de fato, são religiosos, mas não são espiritualizados. Pobre daqueles homens bons que não viviam a palavra como deveriam viver. Homens da lei, fariseus, que viviam uma infantilidade na fé, que reduziam a sua experiência com Deus a 600 e poucos preceitos, ou a regras morais exteriores, enquanto Deus pedia: faça nascer do seu coração uma fonte de água viva e aprenda a lidar consigo mesmo. Não espere que os outros, e a gente adora a polícia. Então, quando a gente está lá na estrada, a Rose, a nossa produtora, que está aqui de São Paulo, ela falou assim: padre, quanto tempo o senhor está? Eu estou 40 minutos de casa, tudo pista dupla, pico aqui na pista dupla, chego lá em casa na pista dupla, 40 minutos, 70 e poucos quilômetros. Quem gosta de andar mais rápido, anda mais rápido, mas quando vê o pardalzinho lá, diminui a velocidade. Não é macho para ser multado, mas é macho para andar a 140 quando não tem um radar para lhe policiar. O que eu faço, vão dizer os filósofos, longe dos olhos de alguém que pode me condenar ou me multar ou cercear a minha liberdade, eu deveria fazer à frente dos olhos de todos. Então a primeira regra, de fato, para ouvirmos a palavra de hoje com toda a autoridade que ela quer nos dizer, e não esperarmos que Deus vai nos condenar, porque não vai condenar. Não esperem de Jesus nenhum gesto de condenação para você. Quem vai condenar é quem viveu melhor que você. Quem vai condenar é quem ouviu Jonas,
o povo, os ninivitas. Quem vai lhe condenar é quem é lá da rainha de Sabá, rainha do sul, que foi amiga de Salomão e empesteou, no bom sentido de amor pelo judaísmo, aquele povo que ainda lá nos Atos dos Apóstolos encontra, se eu não me engano, Tiago ou Filipe, e vai travar aquele diálogo, do reino de Sabá. Ou seja, quem vai nos julgar é quem fez melhor. Se eu sou caridoso, eu não vou ser caridoso e vou ser julgado pela caridade que eu faço, mas pela caridade de quem podia menos e fez mais. O meu dízimo será julgado não pela capacidade do dinheiro, da quantidade, mas pela qualidade a partir de quem precisava mais. A minha santidade será medida a mesma coisa, pela capacidade de alguém for santo. A minha santidade de padre, inclusive de sacerdote, vai ser medida por um São Pio, um São Bento, como a gente reflete esse mês. Não será Jesus. Jesus vai me pôr, olha, São Bento conseguiu viver, São Pio conseguiu viver isso, padre. São Pio, e aí eu vou me envergonhar, falar assim, é melhor eu ir para o purgatório mesmo, Senhor, eu que estou tomando essa decisão, eu acho que é melhor eu purgar esse pecado. Então, amados, a experiência de fé é uma experiência riquíssima. Jovens, ela não limita a nossa vida, muito pelo contrário, ela dá liberdade, porque ela nos liberta inclusive de nós mesmos, e das más inclinações para o ódio, das más inclinações para a vingança, do coração peludo muitas vezes que a gente tem, e vem isso como genética, falar de mais ou de menos e tantas outras coisas. Eu só sei que eu conheço um Deus que me amou, e me amou até o fim, mas o seu fim foi um começo, tanto para mim quanto para cada um de nós, para que a gente pudesse não ser infantil diante dele, e não resumisse toda a experiência com ele a gestos religiosos ou a morais que a gente vai construindo ao longo da história. Mas eu conheço um Deus da ética, que vai fazer com que a gente inclusive se julgue diante do melhor, e que se derrama de amor por cada um de nós. Eu me sinto amado por esse Deus que me torna cada vez mais maduro, e portanto mais livre e mais capaz de contemplá-lo. E é por isso que eu amo esse momento, e celebro a minha missa com a mesma emoção na televisão, desde a minha primeira, quase 14 anos atrás, até esta derradeira neste momento, porque este Deus vai se derramar daqui a pouco na fração do pão e do vinho, dizendo, livremente olhe para mim, me enxergue, enquanto aqueles que não têm fé não me enxergarão, e tome este alimento para ser mais livre e mais maduro, e portanto me encontrar sempre mais e melhor até o dia derradeiro, em que o encontro já não será neste plano, mas na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantando.